Olá, queridos. Mais uma vez estamos aqui. Hoje estudaremos o terceiro tópico, que diz uma entrega completa. Você já se entregou completamente a Cristo? Com certeza tem alguma área da nossa vida que precisa ser revisada, precisa ser analisada e precisamos reformar para nos entregarmos completamente. E nessa letra A diz assim: que etapas revelam uma verdadeira conversão na vida? Aqui em Atos 19 e 20, nós conhecemos o texto, né? Que diz que muitos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então, essas pessoas tiveram que fazer uma escolha. Ao ouvir a palavra de Deus, descobriram que estavam em pecado por praticar magias, por lerem livros que os levava a feitiçaria, enganos, né? E essas pessoas puderam rever as suas atitudes e tomar essa decisão de queimar esses livros em praça pública. E o prejuízo foi grande, né? Se fôssemos comparar valores e dizer quanto que custou aquilo ali. Mas eles não se importaram, né? Foi um prejuízo benéfico que os fez demonstrar um ato público de conversão. Então, eles tanto confessaram os seus pecados como abandonaram e não tardaram em praticar aquela ação que precisava ser feita, né? Isso causou uma mudança nos hábitos, nas atitudes. Então, que etapas revelam a verdadeira conversão? São essas etapas. Primeiro a confissão, depois a pessoa abandona, né, o pecado e deixa que Deus tome conta dos resultados. Entrega a Deus, né, os seus caminhos e reconhece o seu pecado e confessa e abandona e deixa, né? Mas tudo isso é pela graça de Deus. Nada disso no ser humano consegue fazer sozinho. Diz assim: quando os efésios se converteram, mudaram os hábitos e práticas. Sob a convicção do Espírito de Deus, eles agiram prontamente e revelaram todos os mistérios da feitiçaria. Aproximando-se, confessaram e mostraram os atos. Aproximando-se, confessaram e mostraram os atos, e a alma deles encheu-se de sagrada indignação por terem se dedicado tanto tempo à magia e valorizado tanto os livros com aquelas regras satânicas que orientavam a prática da feitiçaria. Então foi muito interessante isso e no final tem um apelo para nós. Pergunta aos jovens que estão ligados à verdade: vocês já queimaram seus livros de magia? O mundo está inundado com livros que espalham as sementes de ceticismo, da infidelidade e do ateísmo. E em maior ou menor grau, vocês têm aprendido lições desses livros. E eles são livros mágicos. Tiram de Deus a mente e afastam a alma do verdadeiro pastor. Então, tudo aquilo que despreza, né, a vontade de Deus, tudo aquilo que vem com ensinamentos falsos, filmes impróprios com teor de espiritismo, feitiçaria. Existe um filme circulando por aí, um filme infantil, que mostra o personagem principal se afastando do seu pai pela morte. E depois ele vem conversar com o pai. Ele consulta lá os feiticeiros e o pai vem conversar com ele. Então, são teorias falsas, né? Que nos leva a entender que a palavra de Deus reprova tudo isso. A Bíblia diz que os mortos nada sabem, não conversam, não têm ações, na sepultura não há trabalho e os seus pensamentos pereceram. Mas os filmes falam o contrário, né? Que podemos ter acesso aos mortos, podemos conversar com eles para saber como eles estão, só que nós não devemos aprender. Outra coisa, um alerta contra os romances, né? Que destrói, ao invés de pregar a fidelidade, pregam a infidelidade. E também, muitas vezes, outros livros nos levam ao ateísmo, a duvidar de Deus e da sua existência. A letra B diz: cite algumas antigas advertências divinas contra a magia e a feitiçaria. O livro de Isaías já dizia, né? Vamos ler aqui? Mas Isaías 47, do 9 a 14, diz assim: mas ambas essas coisas virão sobre ti em um momento, no mesmo dia. Perda de filhos e viuvez, em toda a sua força, virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos. Né? Aí o texto tem um finalzinho ali, no versículo 10, diz assim: portanto,
Porque confiaste na tua maldade, disseste, ninguém me pode ver. A tua sabedoria e a tua ciência, isto te fez desviar o coração. Eu sou, e fora de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá o mal, de que não saberás de onde veio, né? De onde foi que surgiu ali, de onde que veio esse mal. Então, sobre aqueles que praticam a feitiçaria, tem maldições, né? Está escrito na Bíblia que virá uma grande maldição. E aqui também Malaquias diz, o livro de Malaquias também nos alerta no capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: E chegar-me-ei a vós para juízo, serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e adúlteros e contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a todo aquele que não teme a Deus, acredita em falsas teorias, né? Em falsos ensinamentos, se iludem, né, com falsas doutrinas, com algo que a palavra de Deus reprova. E diz assim, por meio do espiritualismo, muitos doentes, enlutados e curiosos se comunicam com espíritos malignos. Todos que se aventuram nessa prática estão em terreno perigoso. O equivalente aos magos dos tempos pagãos são os médiuns espíritas, os clarividentes e os adivinhos atuais. Então, há um alerta para que nós possamos observar os nossos caminhos e ver se não estamos, né, envolvidos com essas teorias que a palavra de Deus reprova. E que se alguma vez caímos, né, neste pecado, o Senhor nos aceita, nos perdoa e nos convida a adorar somente a Ele e acreditarmos nos milagres que Ele pode fazer em nossa vida e não ficarmos presos a falsos ensinamentos. Que o Senhor nos abençoe e nos dirija para que a nossa vida seja um reflexo da sua glória e que possamos aprender o verdadeiro Evangelho e ser transformados.